Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, tá? Como é que está o desenvolvimento da guerra e vamos falar sobre a tal da Victoria Nuland, que falou sobre a questão de laboratórios biológicos na Ucrânia. Vamos entender esse assunto, né? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Madrasta e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, felizmente, pelo menos 5 dos 6 corredores humanitários que estavam programados conseguiram funcionar, o que é uma coisa positiva, né? Estavam programados vários corredores, esse daqui da cidade a noroeste de Kyiv para Kyiv, também evacuação de Sumy, Izium e Volnovakha. E também Enerhodar, que é perto de Zaporizhia, né? Então funcionaram quase todos esses aqui. Infelizmente, o corredor mais importante, que é o de Mariupol. Mariupol, como vocês sabem, já está há vários dias cercada pelas tropas russas. Ela continua sendo controlada pelos ucranianos, mas está cercada pelas tropas russas, está sem água, sem luz. A situação lá é muito complicada, tem muita gente, muitos civis lá dentro, e já há vários dias tenta-se fazer esse corredor humanitário para os civis saírem de Mariupol. Ontem, infelizmente, ainda não conseguiu ser feito este corredor. Foi o único que falhou ontem, né? O resto dos avanços continua mais ou menos como já estavam. Aqui está falando um pouco sobre os protestos na Rússia, né? Continuam muitos protestos anti a guerra na Rússia, embora tenha também muita gente a favor da guerra na Rússia, tá? Não tenho ilusões, não. A visão que a gente tem é que está mais ou menos meio a meio, tem metade da população russa apoiando fortemente o Putin nessa investida, certamente comprou a propaganda estatal russa e está acreditando que tem motivos para invadir a Ucrânia, mas a maior parte, mas 50% da população também não comprou essa guerra, né? Não é surpreendente que 50%, ou talvez até mais, dos russos tenha comprado essa narrativa de que a guerra é justa, de que tem motivos para invadir um país pacífico. Se até aqui no Brasil, se até muitos seguidores do Trump lá nos Estados Unidos caíram nessa narrativa, é porque o negócio realmente é complicado, né? A propaganda está funcionando nesse aspecto aí de convencer muita gente. Felizmente, acabou que eles esbarraram na propaganda do Zelensky, que também é muito boa, né? E não teve esse efeito todo. Tem muita gente na Rússia contra essa guerra também, e no resto do mundo não tenho o que dizer, é amplamente a maioria, né? Continuam os russos sendo presos no próprio país por conta disso daí, e como eu falei no meu vídeo de ontem sobre o desespero dos russos, a tendência é que cada vez seja uma repressão mais violenta a esses protestos na Rússia, né? Bom, esse aqui é um mapa curioso, porque é um mapa que mostra os avanços da Rússia neste momento, né? E uma coisa que chama atenção quando eles tomaram Kherson e contornaram Mykolaiv aqui no sul, a gente imaginava que eles fossem seguir em direção a Odessa. Mas não é isso que eles estão fazendo, eles estão indo nesta direção. E o que tem nessa direção aqui? Bem, tem uma planta de energia nuclear nessa direção. Não só isso, se você olhar aqui em cima também, muito da tropa, ao invés de fazer o cerco a Kiev, tem caminhado para oeste, nessa direção aqui. E se você olhar o mapa aqui das diversas usinas nucleares na Ucrânia, a Zaporizhia, como a gente já falou, é a maior usina nuclear na Ucrânia, ela foi tomada pelos russos, já está sob controle russo. Aliás, absurdos estão sendo feitos lá, parece que os funcionários estão sendo obrigados a trabalhar como escravos lá dentro, não podem ir para casa e coisa e tal. Um absurdo completo, mas enfim, guerra é isso daí. Agora, ela é a maior, assim, responde por 50% da energia produzida na Ucrânia e é a maior usina nuclear na Europa, né? O lado positivo é que não afetou nenhum dos... o incêndio que teve lá não afetou nenhum dos reatores, não foi em nenhum sistema crítico, então a usina continua funcionando sem grandes problemas. Qual que é o grande problema dessa história toda? É se a Rússia quiser desligar a energia elétrica, o que faz todo sentido. Como você vê, eles estão indo em direção a essa outra usina nuclear aqui e, ao mesmo tempo, também caminhando para oeste daqui, provavelmente visando essas duas outras usinas nucleares. Ou seja, fica claro que o objetivo da Rússia, nesses avanços dela, muito mais do que
buscar pegar Odessa. Aliás, Odessa deve ter um ataque nos próximos dias, já está programado, já tem um batalhão anfíbio pronto da Rússia, pronto para desembarcar e coisa e tal, mas parece que isso não é a prioridade dos russos nesse momento, parece que a prioridade são as usinas nucleares, eles querem desativar essas usinas nucleares, o que pode ser um problema bastante sério para a Ucrânia. Isso faria com que a Ucrânia ficasse sem luz. Ela já está em vastas áreas, já está com pouca iluminação, mas tirando essas usinas todas, muito provavelmente ela ficaria totalmente sem luz, né? Bom, o avanço russo na Ucrânia, como a gente viu, ele está muito aquém do que a Rússia esperava, está com muitas falhas, estão perdendo muitas pessoas, muitos equipamentos, mas a verdade é que conseguem avançar, né? O que acontece é que realmente, como eu disse, o poderio militar russo é muito superior ao ucraniano. A melhor expectativa para a gente é justamente esperar que as sanções façam efeito, ou então que a gente tenha um retorno dos aviões lá da Polônia, ou coisa do tipo, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, antes disso, deixa eu falar sobre o caso que está sendo muito discutido aí, sobre o pronunciamento da Victoria Nuland, que é uma secretária de Estado americana, em que ela falou sobre os laboratórios biológicos na Ucrânia. Então, vamos entender esse assunto direitinho, por quê? Eu falei desde o início que isso é uma teoria da conspiração, mas é uma teoria da conspiração de que a Rússia invadiu a Ucrânia para anular esses laboratórios que tem lá. Que existem laboratórios biológicos na Ucrânia, todo mundo sabe que existem laboratórios biológicos na Ucrânia. Existem em vários países. Aqui no Brasil tem um monte de laboratório também biológico, de estudo de patogênicos, esse tipo de coisa. Aqui no Rio tem um enorme, que é a Fiocruz e coisa e tal. Isso é normal, não tem nada de errado nisso. Tem laboratório biológico num monte de lugar. O grande erro, o grande problema, a grande conspiração que existe nisso, e que não foi refutada pelo que ela falou, o que ela falou foi simplesmente reconhecer que existem laboratórios na Ucrânia e que há o risco da Rússia tomar esses laboratórios e usar isso como armas biológicas, né? Isso existe, tal como existe o risco da Rússia tomar as usinas nucleares e usar isso como bomba nuclear suja, né? Fazer uma explosão qualquer para prejudicar a população, prejudicar o Estado ucraniano. Da mesma forma, eles podem invadir esses laboratórios e soltar patogênicos de forma aberta. Aliás, isso é justamente o ponto que os Estados Unidos estão considerando lá, né? O que ela falou só foi isso, olha só, existem sim laboratórios biológicos na Ucrânia, esses laboratórios são uma preocupação do Estado americano, por quê? Porque pode acontecer dos russos usarem isso como arma biológica. Que existem laboratórios na Ucrânia, a gente já sabia, isso não era da parte da teoria da conspiração. A teoria da conspiração é que a Rússia invadiu para anular esses laboratórios, para proteger o Ocidente dos laboratórios. Olha que coisa linda que é a propaganda russa, né? Tá cheio de gente explicando por aí, falando, colocando a Victoria Nuland como se fosse um personagem cartunesco e coisa e tal. Ela é parasita, tá? Ela é ruim, não estou dizendo que ela seja uma boa pessoa, não. Todo parasita é ruim, todo mundo que está no governo é ruim. Agora, não tem dúvida nenhuma que não é essa, isso não justifica de forma alguma a invasão à Rússia. Não tem lógica nenhuma nisso, né? Ela não falou, inclusive, que esses laboratórios sejam dos Estados Unidos, como também é das teorias que estão dizendo por aí. Mas, se você colocar aqui na página da Embaixada da Ucrânia, da Embaixada Americana na Ucrânia, eles falam que sim, existe um sistema, uma parceria do governo americano com vários países para auxílio na criação de laboratórios biológicos. Laboratórios biológicos nível 2, tá? Para deixar bem claro, tá? Para vocês terem uma ideia de comparação, o laboratório de Wuhan é nível 4. Isso faz uma diferença enorme, não é 2 e 4 é pertinho, não. 2 e 4 é diferente pra caramba em termos de nível de segurança biológico, né? Então, eles colocam aqui que dentro desse programa de parceria entre os Estados Unidos e a Ucrânia, foram de fato construídos laboratórios lá na Ucrânia pelos Estados Unidos. Não são laboratórios americanos na Ucrânia, são laboratórios construídos nesta parceria, são operados pela Ucrânia. É tudo da Ucrânia, não tem nada americano lá no final das contas, a não ser o financiamento, a criação do laboratório. E mesmo que, por hipótese, vamos supor, exista sim, isso seja americano, estejam desenvolvendo armas biológicas, porque veja, o fato de ter um laboratório biológico não quer dizer que seja arma biológica. Laboratório biológico tem para um monte de gente, para você tratar doença, para você fazer pesquisa, desenvolver vacina, desenvolver um monte de coisa. Não tem esse negócio de, o laboratório é para arma biológica. Não existe isso, não.
Mas vamos supor que seja a pior de todas as teorias da conspiração aí do pessoal russo, de que existem laboratórios americanos na Ucrânia tratando com patógenos e vão fazer um Wuhan 2.0 lá e coisa e tal. Não tem lógica, não justifica a invasão. Por quê? Porque não tem evidência nenhuma disso. Tudo que se sabe é que existem laboratórios lá na Ucrânia. Não tem nada de informação além disso que não seja propaganda russa. Como eu disse, existem laboratórios? Existem. Eles são financiados, alguns deles são financiados pelos Estados Unidos? São financiados pelos Estados Unidos, como eles financiam em vários outros lugares do mundo. Na Rússia também tem um monte de laboratório de nível biológico até mais alto do que 2. Da China, a gente viu o que aconteceu com o Wuhan. Da China, é aquilo que eu falei para vocês. É um risco um laboratório desse? É um risco. É usado como arma biológica? Muito pouco provável. Como eu falei para vocês, o mais provável lá em Wuhan é que o vírus tenha saído mesmo do laboratório, mas tenha saído de forma acidental, não de forma proposital. Não faria sentido liberar esse tipo de coisa de forma proposital. Agora, aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Não justifica uma invasão, você entrar e destruir, matar gente, coisa e tal, porque pode ser que exista um laboratório que faz não sei o que lá o quê. E não teve nenhuma teoria da conspiração que virou verdade nessa história. Por quê? Que existe laboratório na Ucrânia, a gente sempre falou, sempre teve, não tem nenhuma lógica isso. É lógico que tem laboratório biológico na Ucrânia, tem laboratório biológico em todos os lugares do mundo. Então, no final das contas, não teve nada de excepcional no discurso dessa mulher. A teoria de conspiração continua sendo uma teoria da conspiração maluca, vocês estão caindo em propaganda russa. A propaganda russa certamente está tentando jogar isso para convencer os americanos a ficarem contra a Ucrânia, e infelizmente parece que tem mesmo algumas pessoas, aquela galera do QAnon e coisa e tal, que parece que está caindo nessa lorota também. Infelizmente, esse negócio de teoria da conspiração é um veneno para a cabeça, você acaba não pensando direito quando está com essas ideias malucas na cabeça, eu lamento muito. Eu sei que existem algumas pessoas que seguem o meu canal que tem esse tipo de visão aí de uma grande conspiração, mas olha só, eu sempre deixei claro que eu não concordo com essas coisas, tá? Que existem algumas situações, alguns enganos, algumas coisas que são feitas por trás dos panos, é lógico que existem. Agora, que existe essa grande conspiração maluca que esse pessoal acredita aí, não, vocês claramente estão caindo em propaganda russa. E repara, dá até para ver como que a propaganda russa está tentando se recuperar do desastre inicial. Inicialmente ela tentou vender a ideia o quê? Que ela estava destruindo batalhões nazistas na Ucrânia, que não sei o que lá, que ela estava entrando para desnazificar a Ucrânia. Só que isso não colou, né? Porque no final das contas, olha só, que tem batalhão, que tem grupos neonazistas na Ucrânia, deve ter também, tem em todo lugar, infelizmente, aqui no Brasil tem também, não tem nenhuma relevância no final das contas esses grupos, né? E mesmo aquele batalhão que eles dizem que é neonazista no exército ucraniano, não é neonazista de jeito nenhum, não tem nada disso. Na origem, ele pode ter sido acusado disso pelos meios de comunicação da Ucrânia, a gente sabe como é que funciona isso, são sempre os esquerdistas que adoram colocar o carimbo de nazista em tudo que não é esquerda, em tudo que não é socialismo. Ele pode ter sido acusado disso no início, mas hoje em dia faz parte do exército, tal do batalhão de Arose, eu não conheço de verdade. No final das contas, não tem lógica nenhuma essa acusação de desnazificação e estava ficando evidente. Até porque, como eu falei para vocês, é típico caso, a esquerda adora carimbar os outros como nazistas, quando na verdade eles mesmos são muito mais próximos disso. E a gente viu os grupos lá na Rússia realmente, caramba, fazendo Z, né? Que coisa absurda aquilo. Quase que ali sim eles estão fazendo um movimento nazista, não tenha dúvida nenhuma. Então, no final das contas, essa desculpa do nazismo não colou. O que eles estão tentando agora? Estão tateando. O Zelensky foi muito bem na propaganda dele, conseguiu se sair muito bem nessa história. Agora eles estão tentando colar, a Rússia está tentando colar essa parada dos laboratórios de Biolab, né? E a conversa é sempre a mesma. Não, porque isso daí é uma arma que eles estão querendo usar contra a Rússia, não sei o que lá. Já caiu a da OTAN, caiu inicialmente eles falaram isso também, que a OTAN está expandindo para leste. Não está expandindo para leste. A Ucrânia tentou entrar na OTAN e foi recusada pela OTAN. A OTAN recusou a entrada da Ucrânia, se não me engano foi em 2017 a decisão. A Ucrânia queria de novo, tentar outra vez, mas a OTAN recusou. Então, se a OTAN quisesse expandir para leste, por que teria recusado isso? Não tem lógica nenhuma. Então, no final das contas, o que acontece não é que a OTAN está caminhando para leste, são os países próximos à Rússia que querem se proteger da Rússia entrando para a OTAN. É óbvio, dá para ver por quê, né?
Ficou claro nessa invasão da Rússia aí, né? Então, no final das contas, eles estão tateando isso, falaram dos nazistas, falaram da OTAN indo para leste, agora estão falando dos biolabs. Nada disso justifica iniciar agressão contra pessoas pacíficas. Até porque nada disso daí indicava uma ameaça iminente da Ucrânia contra a Rússia. Não tem nada disso. Mesmo que fosse arma biológica na Ucrânia e coisa e tal, ela em momento algum ameaçou jogar essas armas biológicas na Rússia. Ela não faria isso de jeito nenhum, não tem nenhuma lógica, nenhum propósito nisso daí. Então, no final das contas, é uma besteira, é claramente propaganda russa. Tomem cuidado com esse negócio de time, tá? Tem muita gente que tem negócio de time. Ah, não, se a imprensa está falando isso, então é necessariamente errado. Se o Trump está falando isso, então é necessariamente certo. Não, não existe time nessa história. O que existe é o PNA, o princípio da não agressão. Se agrediu, meu amigo, tá errado. Não tem esse negócio, não. Iniciou agressão contra pessoa pacífica, não importa quem está do lado, quem não está do lado. Não é time de futebol isso. É ética. Iniciou a agressão, está errado. Ponto final. E tudo isso daqui, você pode falar assim, ah, não, mas é propaganda de um lado, propaganda do outro, e de fato é propaganda de um lado e do outro. Esse caso aqui é um caso que é bem claro, né, que os Estados Unidos estão alertando que a Rússia vai usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia. Lembra no vídeo que eu fiz ontem lá do analista da FSB, lá no Visão Libertária, que ele falava isso, o pessoal da alta cúpula está querendo arrumar uma confusão maior ainda para esconder a confusão dele, para esconder o erro deles na Ucrânia. Não seria uma coisa impressionante se eles pegassem um patógeno qualquer e liberassem lá na Ucrânia para causar um problema, uma nova pandemia. Botar a guerra para acabar com a pandemia, agora botar uma pandemia para acabar com a guerra. Típica solução de burocrata, né? Então, mas aí fica aquela situação, quem é que vai liberar esse negócio? Vai ser a Ucrânia liberando o patógeno? Vai ser a Rússia liberando o patógeno em território ucraniano? É lógico que se tiver liberação de patógeno no território ucraniano, vai ser a Rússia. Não tem lógica nenhuma a Ucrânia liberar essas armas químicas no próprio território, arma biológica no próprio território, pelo mesmo motivo que eu falei, que o vazamento do laboratório de Wuhan não foi proposital, não tem lógica nenhuma ser proposital isso. Enfim, de qualquer forma, você pode falar assim, não, é tudo propaganda. E de fato, eu concordo, tem muita propaganda de lado a lado, ninguém tem certeza de nada nessa guerra. A única coisa que todo mundo tem certeza e deveria bastar para qualquer libertário é a Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia iniciou a agressão contra um povo pacífico. Entrou com um tanque, matou um monte de civil, derrubou um monte de prédio, violou um monte de propriedade privada. Não precisa de mais nenhum tipo de porém, será, mas tem a teoria X, tem a teoria Y. Não precisa de nada disso. Basta você saber quem iniciou a agressão para saber quem está errado. Pois bem, tem algumas coisas interessantes aqui, mas esse vídeo está ficando longo, eu não quero perder muito tempo falando aqui sobre as diversas perdas documentadas da Ucrânia e da Rússia, né? A Rússia perdeu muito mais do que a Ucrânia, mas isso é normal, porque a tropa de ataque sempre perde mais do que quem se defende. Então, o interessante disso daqui é justamente que eles têm esse processo de documentação de cada peça que foi adulterada, perdida, enfim, na guerra, né? As tensões estão aumentando com a Suécia e Finlândia também. Aquilo que eu falei no vídeo de ontem, a Rússia está querendo arrumar uma confusão ainda maior para acabar com a confusão na Ucrânia. Infelizmente, a questão dos aviões poloneses parece que deu para trás. A Polônia já falou que é ok, os Estados Unidos falou que é ok, mas no final das contas eles não chegaram a um acordo de como fariam esses aviões chegarem na Ucrânia. Isso é uma coisa realmente muito ruim, é uma pena realmente. A Ucrânia, por incrível que pareça, não cedeu a supremacia aérea para a Rússia. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje no Visão Libertária. A Ucrânia ainda tem controle do espaço aéreo dela, mas é um controle muito precário. A Rússia tem conseguido invadir com muita facilidade, então faria muita diferença esses aviões lá, né? E, para não ficar só em notícia ruim, tem uma notícia boa, que segundo esse antigo ministro russo, ele disse que Putin ele não vai entrar em guerra nuclear. O que a gente falou também lá no vídeo de ontem no Visão Libertária. Por mais que a guerra convencional dê ruim para ele, por mais que tenha um monte de gente querendo correr atrás de achar um problema para resolver, aí, um problema maior ainda para esconder o problema anterior, ele acha pouco provável que Putin vá usar armas nucleares. É uma coisa positiva no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.